Você já parou para pensar se essa obsessão por encontrar um sentido para a vida não é justamente o que está te afundando? Desde pequeno te ensinam que a vida tem que ter um propósito, que você precisa correr atrás de algo grandioso, deixar sua marca no mundo, fazer a diferença. Mas ninguém te diz o que acontece quando você passa a vida inteira procurando esse tal de sentido e não encontra nada. O filósofo Albert Camus dizia que a busca por sentido é o que nos leva ao absurdo. Ou seja, quanto mais você tenta encontrar um porquê, mais percebe que não existe nenhum. E isso destrói muita gente por dentro. Porque o mundo não tá nem aí pro seu propósito. A vida não vem com manual. E a verdade é dura. Talvez você nunca encontre uma razão grande o suficiente para justificar o peso da existência. Mas calma, isso não é motivo para desespero. É justamente aí que mora a liberdade. O buraco que ninguém preenche. Tem gente que acha que vai encontrar o sentido no amor. Aí se apaixona e percebe que o outro também é cheio de falhas. Outros acreditam que é no dinheiro. Trabalham, juntam grana, compram um carro, o celular, a casa e continuam vazios. Alguns acham que é fama, reconhecimento, seguidores, mas a verdade é que nenhum número na tela vai preencher o buraco que existe em você. Porque esse buraco não é para ser preenchido, ele é para ser aceito. Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas o problema é que a maioria não tem esse porquê, ou vive inventando um só para aguentar o dia, e quando a máscara cai, o vazio volta com tudo. O que acontece quando você força um significado? Você acaba aceitando qualquer coisa, vira presa fácil de seitas, gurus, ideologias, relacionamentos destrutivos. Você se agarra ao primeiro que disser: vem comigo, eu te dou um sentido. E pronto, agora você vive para agradar alguém, para provar algo, para se encaixar num sistema. O filósofo Viktor Frankl dizia que o ser humano pode sobreviver a qualquer sofrimento, desde que encontre um significado pessoal para ele. Mas o ponto é esse significado não pode ser empurrado por ninguém, ele tem que nascer de você. E a maioria das pessoas nem sabe quem é, como é que vai achar um sentido. Você já assistiu um filme em inglês sem legenda e se sentiu completamente perdido? A vida é assim, não tem explicação pronta, não tem setinha apontando o caminho. Você tem que se virar com o que tem. E às vezes, o melhor que você pode fazer é ver bem, mesmo sem entender nada. Tem uma cena de um anime chamado Mob Psycho que diz: não tem problema se você ainda não sabe o seu lugar no mundo. O importante é continuar tentando. Mas o problema é que a maioria quer descobrir o sentido antes de viver, como se fosse um pré-requisito, como se só valesse a pena se tivesse uma razão bonita por trás. Só que não é assim que funciona. Às vezes o sentido aparece no meio do caminho, ou às vezes ele nunca aparece. E tá tudo bem. O fardo da consciência. Quanto mais você pensa, mais percebe que o caos te rodeia. Você nota que o tempo tá passando, que a morte tá chegando, que tudo é incerto, que ninguém tem certeza de nada. E o pior, você percebe que a maioria das pessoas está vivendo no piloto automático, seguindo metas que não são delas, repetindo frases feitas, tentando parecer feliz o tempo todo. A consciência é um fardo, e quem enxerga demais, sofre demais. Mas não tem como desver o que você já viu. A única saída é aprender a viver mesmo assim, o lado obscuro da busca. Tem gente que fica obcecado por encontrar um propósito e vive como se estivesse constantemente em dívida com o mundo. Acorda todos os dias com a sensação que está atrasado na vida, deveria estar fazendo algo maior, que está desperdiçando tempo. Esse tipo de cobrança constante suga sua energia. Você não vive o agora porque está sempre esperando o grande momento. Mas e se esse momento nunca vier? Se o sentido que você tanto espera não for algo que aparece de repente, mas algo que você constrói aos poucos, com cada pequena atitude? Os perigos do auto-engano. Sabe o que mais destrói uma pessoa? Não é o sofrimento, é o auto-engano. É passar anos convencendo que está no caminho certo, só para evitar encarar o vazio. É montar uma vida inteira baseada em algo que você nem acredita de verdade. Tem gente que casa com a pessoa errada, escolhe a profissão errada, aceita uma vida que odeia, só porque isso dá a sensação de que tem um propósito. É um teatro, e esse teatro custa caro. Mais cedo ou mais tarde, a verdade bate na porta, e a queda é dolorosa. Viver sem sentido também é um caminho. Aqui vai uma provocação. E se a vida não precisar de sentido? E se o próprio ato de estar aqui respirando, observando, sendo você mesmo já for bastante? Às vezes o segredo está em simplesmente estar presente, em aceitar o absurdo, em rir da confusão, em fazer o melhor com o que tem agora. Você não precisa entender tudo, nem justificar tudo. Você só precisa viver. O peso de querer ser importante. Tem uma coisa que pouca gente admite. A maioria das pessoas não quer só viver. Elas querem ser importantes. Querem que o mundo olhe e diga: ele foi especial. Querem deixar um legado, uma história que todo mundo vai lembrar. Mas aqui vai uma verdade difícil de engolir. A maioria de nós será esquecida. E tá tudo bem. Não tem problema se o mundo não lembrar o seu nome. O importante é se você lembrar quem foi de verdade. Epicteto dizia: preocupa-se mais com seu caráter do que com sua reputação. Porque seu caráter é o que você realmente é, enquanto sua reputação é apenas o que os outros pensam que você é. Tem gente se matando para ser reconhecida por pessoas que não se importam, vivendo uma vida que nem combina com quem são, só para parecer valiosa. Mas o sentido real nunca vai estar na aprovação do outro. Pequenas coisas que sustentam a vida. Já percebeu como as coisas mais simples às vezes salvam seu dia? Um café quente, um sorriso de alguém que você ama, um momento de silêncio depois de um dia cansativo.
Isso é a vida, e às vezes esse tipo de momento vale mais do que qualquer grande missão cósmica. Queria saber que estava vivendo nos bons tempos antes de sair deles. A busca por sentido cega tanta gente que elas esquecem de aproveitar o que já está ali. A verdade é que o presente é tudo o que temos. Você não precisa entender o motivo da existência. Às vezes só precisa sentir que está vivo já é um milagre. Quando o sentido vira prisão. Tem gente que até encontra um propósito, mas se torna escravo dele. Fica presa na própria promessa, na obrigação de seguir um caminho que não faz mais sentido só porque um dia pareceu certo. Já viu isso? Pessoas que não têm mais paixão por aquilo que fazem, mas continuam, por medo de recomeçar, por orgulho, por apego. O sentido nesse caso vira uma prisão dourada. Você acredita que precisa continuar, porque senão tudo que já viu perde valor, mas não percebe que tudo já perdeu o valor quando você perdeu o entusiasmo. A vida não é uma linha reta, você pode mudar, recomeçar, deixar para trás. Isso não te torna fraco, te torna vivo. A ilusão do destino. Outro problema é essa ideia de destino, como se existisse um caminho escrito esperando você descobrir, como se tudo estivesse planejado. Mas e se não estiver? E se você for o responsável por construir cada passo? Em Donnie Darko, o personagem percebe que o tempo e os acontecimentos podem ser distorcidos, refeitos, quebrados e que a noção do destino pode ser só mais uma invenção humana. Nietzsche tinha uma ideia parecida, o eterno retorno. Como seria viver se você soubesse que teria que repetir essa mesma vida infinitamente? Essa pergunta não é sobre destino, é sobre responsabilidade. Você não está aqui para cumprir um plano oculto, você está aqui para criar sentido, não para esperar que ele caia do céu. A paz que vem da aceitação. A verdadeira paz vem quando você para de exigir que a vida te explique tudo. Quando você aceita que nem tudo precisa ser compreendido. A natureza não tem que entender a si mesma. O sol não precisa saber por que brilha. A água não precisa entender por que flui. E talvez você também não precise entender por que está aqui. Talvez ver com leveza, com presença, com coragem já é o bastante. E quem disse isso não sou só eu. Sêneca escreveu: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Você perde tempo demais tentando encontrar um motivo perfeito. E esquece que a vida já está acontecendo agora. Com ou sem sentido. Tudo pode ter valor, mesmo que não tenha explicação. Você não precisa justificar tudo que sente. Tem coisas que simplesmente são. A música que te emociona, a cena de um filme que te faz chorar, a conversa que muda o seu dia. Essas coisas não têm lógica, não têm sentido, mas tocam você, e isso é o bastante. No filme A Vida é Bela, um pai transforma um campo de concentração em um jogo para proteger o filho. Não faz sentido, mas é belo, e é isso que importa. Na série BoJack Horseman há uma frase que resume tudo: às vezes a vida é uma merda. Mas não sempre. Nem tudo precisa ser mágico. Nem todo momento precisa ensinar algo. Algumas coisas só precisam existir. Não confunda a ausência de sentido com fracasso. Tem gente que acha que só porque não encontrou um grande propósito, falhou na vida. Mas isso é mentira. A ausência de um sentido não significa que a sua vida não vale nada. Significa que você é humano, como todo mundo. Muita gente que admira anos viveu no caos. Kafka, por exemplo, escreveu alguns dos livros mais profundos da história, mesmo sentindo que nada fazia sentido. E olha o paradoxo, foi justamente por não encontrar sentido que ele escreveu sobre isso. Você pode transformar o vazio em arte, em diálogo, em força. Você pode usar o não saber como combustível. O que você faria se não precisasse provar nada? Faz um exercício. Imagina que ninguém espera nada de você, que não existe expectativa, cobrança, pressão. O que você faria? Muita gente só descobriria o que realmente ama nesse momento, porque só aí você estaria livre para viver por você e não por uma meta inventada. A busca por sentido só é bonita até virar uma prisão. Quando ela te obriga a se moldar, a se calar, a se encaixar, ela perdeu a função. Se a busca está te destruindo, talvez seja a hora de parar de procurar e começar a viver. A verdade mais libertadora de todas é: você pode viver bem, mesmo sem ser lembrado. Você pode não ser famoso, não escrever um livro, não mudar o mundo, e ainda assim viver com dignidade, leveza e alegria. Não é todo mundo que vai se tornar uma lenda, e isso não faz de ninguém menos valioso. A sua existência já tem um valor só por ser sua. O impacto real que você tem nem sempre é visível, mas existe. Uma palavra que você disse, um gesto que ninguém viu, uma atitude que evitou um desastre. Você não precisa saber de tudo isso, você só precisa continuar. Talvez o sentido esteja em viver sem sentido. Talvez o maior erro da humanidade tenha sido tentar explicar tudo. Talvez o verdadeiro segredo seja viver com intensidade, mesmo no meio do caos. A beleza da vida está justamente na incerteza, no fato de que a gente não sabe o que vem depois, no mistério de estar aqui, agora. Você pode passar a vida toda buscando um porquê, ou pode aceitar que o porquê é você, o modo como você trata os outros, a forma como você lida com seus medos, as decisões que você toma. Isso é o sentido. Ou melhor, isso é o que torna o sentido desnecessário. Porque no final, talvez a vida não precisa ser explicada, talvez ela só precisa ser vivida.